Irei dar prosseguimento à discussão iniciada na tarde de ontem. Não obstante, acabamos de receber a notícia de que o ex-presidente Lula foi condenado, mais uma vez, agora a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, na ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. A notícia já esperada, na medida em que esse processo foi acompanhado, inclusive, pela opinião pública, de forma muito ampla, é de se lamentar que um ex-presidente da República, ex-chefe de Estado, que teve a honra de ser eleito 2 vezes para comandar a nação, para ser o chefe das Forças Armadas, para ser o magistrado maior do país, um símbolo para as futuras gerações, inclusive pela sua forma de se chegar ao poder a partir de uma vida de luta na política, tenha feito a opção pelo crime, e essa opção pelo crime resultou em 2 condenações, uma já em segunda instância, por isso que ele cumpre pena em Curitiba. Portanto, é de se esperar, mais uma vez, que haja a discussão acerca da prisão em segunda instância. Embora, nesse caso aqui, foi da primeira instância ainda. Mas como ele já foi condenado em segunda instância, é importante que haja a mobilização, a pressão, para que não haja, mais uma vez, a tentativa de se reverter a decisão recente do Supremo Tribunal Federal de manter, como é a tradição no direito brasileiro, a prisão após a segunda instância. Nesse caso, portanto, é importante a gente mencionar a necessidade de manutenção do atual marco de execução de penas traçados recente pelo do Supremo Tribunal Federal. Dito isto, e fazendo esse registro, vereador Rodrigo Coutinho, retomo a discussão que foi iniciada ontem, notadamente no que se refere às palavras utilizadas pelo prefeito Geraldo Júlio. O tema educação é um tema absolutamente necessário de trato obrigatório para todos os parlamentos, vereador Renato Antunes. Recentemente, na Folha de São Paulo, o articulista, economista Marcos Lisboa, ele escreveu um primoroso artigo intitulado Chicago e a Política Pública, no sentido de demonstrar, a partir de estudos econômicos de laureados com o Prêmio Nobel, a necessidade de se investir em educação. Seguindo a linha de Samuel Pessoa, e após a fala do prefeito, extremamente breve nesse ponto, refletiu a superficialidade com que a educação tem sido tratada em sua administração. Esse descaso não começou com ele, claro, e nem se limita ao Recife, nem às prefeituras de nosso país. É um problema brasileiro, como demonstra cada nova rodada dos testes internacionais. Em 2016, por exemplo, na prova do PISA, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil, mais uma vez, ficou nos últimos lugares. Diante disso, o particular, o discurso do prefeito aos vereadores e o geral, os repetidos péssimos resultados obtidos pelo Brasil no PISA, gostaria de chamar a atenção para um fato importante, a teoria do capital humano, que abriu o caminho para o reconhecimento da importância da educação como condição necessária para o crescimento econômico. Originalmente formulada em 1961 por Theodore Schultz, da Universidade de Chicago. Desde então, as evidências empíricas têm cada vez mais provado a correção da teoria.
quero mostrar neste breve resumo que a tese da educação como fator de crescimento, e de outras também, não caiu de moda, exceto talvez no Recife. Ao contrário, limitando a pesquisa apenas ao que mais importante foi publicado a respeito nos últimos 2 anos, 2017 e 2018, demonstro que o mundo está cada vez mais consciente de que, sem um grande investimento em educação, país nenhum, estado nenhum, nenhuma cidade alcançarão jamais o desenvolvimento econômico, social e político que desejamos. Eric Hanushek, professor da Universidade de Princeton, em 2019, um dos mais destacados estudiosos internacionais contemporâneos dos impactos econômicos da educação, diz o seguinte: existem agora evidências substanciais de que as habilidades cognitivas, resultantes tanto das escolas quanto de outros fatores como família e saúde, explicam parcelas substanciais das diferenças individuais de renda entre os países e são essenciais para entender as diferenças nas taxas de crescimento nacional. Sob essa luz, as principais políticas educacionais que aumentam o nível de habilidade levam ao desenvolvimento econômico. E entre aquelas políticas que reduzem a variação de habilidades, tenderão também a reduzir a desigualdade econômica. Recentemente, senhor presidente, eu estive na Universidade da Califórnia, a UCLA. Depois de algum tempo que eu não ia à costa oeste dos Estados Unidos. A sensação que nós temos, ao chegarmos, inclusive na região mais rica do planeta, onde o Vale do Silício se encontra, todas as pesquisas de ponta na área de educação, a sensação que nós temos ao regresso ao Brasil é de que simplesmente estamos parados no tempo. Enquanto o progresso avança e a distância aumenta entre os países mais ricos e os mais pobres pelo fator primordial, e os estudos econômicos demonstram isso, da educação. É algo que nos traz absoluta tristeza, porque habilidades cognitivas, devo lembrar, são desenvolvidas principalmente na escola, vereador Renato Antunes. Essa última citação, a mais antiga que trago nesse documento, trazido pelo professor Eric Hanushek, deixa bem claro isto. O Conselho da União Europeia, em 2018, a principal instância de decisão da União Europeia, estabeleceu: é a expressão da vontade dos Estados-membros, cujos representantes se reúnem regularmente em nível ministerial. O Conselho estabeleceu o seguinte: os estudos sobre o papel social do ensino superior e sua contribuição para o crescimento econômico levaram à conclusão de que este é gerado pela expansão do volume da mão de obra e recursos de capital, melhorando sua qualidade na base do progresso tecnológico e educacional. Atenção considerável é dada ao capital humano como alavanca principal do desenvolvimento econômico. No passado se pensava que o que levava ao desenvolvimento econômico eram os recursos naturais, quando hoje a teoria econômica demonstra que a principal alavanca é, sem dúvida alguma, o capital humano. E o que nós fazemos com as nossas crianças na cidade do Recife é simplesmente inaceitável, na medida em que elas, apesar de irem para as escolas, elas vão e não aprendem. Os testes demonstram isso. Mas elas não aprendem não por sua culpa, não aprendem porque o sistema é feito para que elas não aprendam. Casas que funcionam como as escolas e que não ofertam a menor condição para que uma criança sente e aprenda, que o professor dê uma aula de forma adequada. E para quem não sabe quanto custa uma criança na rede municipal do Recife, o valor
ultrapassa R$ 950 por mês cada criança. Imagine se o pai recebesse um cheque de R$ 950 para que ele pudesse escolher livremente a escola para matricular o seu filho. Ele matricularia numa escola pública da cidade do Recife? Obviamente que não, porque o pai e a mãe amam sua criança e querem que elas tenham as melhores oportunidades. Lamentavelmente, as nossas escolas, elas constituem-se em espaços violadores de direitos humanos. Eu, antes de seguir, passo a palavra, senhor presidente, para o líder da oposição, o vereador Renato Antunes. Vereador André Regis, serei breve, mas apenas para fazer uma reflexão daquilo que Vossa Excelência traz hoje com muita propriedade, com dados e com comparativos. É bem verdade que o senhor compara agora com talvez o país mais rico do mundo, uma educação que está a alguns anos-luz à nossa frente, mas se a gente comparar com cidades vizinhas, Recife também está bem atrás. Vossa Excelência desenvolve um trabalho nas escolas, que eu sou admirador, porque consulto esse trabalho, raio-x nas escolas. Nós temos um problema muito sério de gestão escolar também, mas também de infraestrutura. Nós temos hoje equipamentos onde a maioria desses equipamentos são readaptados. É bem verdade que isso é uma herança antiga, nem tudo é problema do PSB, vem de heranças antigas também de outras gestões, que insiste em construir escola, não, em readaptar a escola em prédios que não têm as mínimas condições de receber as crianças. O que a gente vê hoje, na verdade, em Recife, não é investimento em educação, não são escolas. Né? Existe um lema da prefeitura, a escola do futuro. Mas o que se vê hoje é um amontoado de crianças em prédios, em casas que não foram feitas para ser escolas. O que a gente vê são depósitos de crianças, onde o ensino não é levado a sério. Cumpre-se simplesmente um dever constitucional, que está na Constituição, onde é dever do Estado e da família dar educação. Mas isso aí não é feito com responsabilidade do meu ponto de vista, porque eu tenho visitado as escolas, assim como Vossa Excelência tem visitado. São verdadeiros amontoados de crianças. É bem verdade que existem escolas que são de referências, que foram construídas dentro de um padrão, mas são ilhas. Bem diferente desse total de 400 escolas que há na cidade, muitas delas sem a mínima condição de receber os nossos filhos e filhas. Então fica esse alerta, essa de fato é a escola que a gente vê, não é a escola do futuro, não é a escola do presente, não é a escola que foi dito aí pelo senhor prefeito, onde falou de uma escola fictícia que não é a escola que eu visito. Para o senhor ter um exemplo, vereador André Regis, o ano passado recebemos denúncias de creches, onde crianças, bebês, estavam sendo higienizados com sabão amarelo, que não se usa nem para dar banho em cachorro. Então essa é a escola do futuro do Recife, infelizmente. Isso não é papo, não é conversa de oposição, é a realidade que a gente observa nas escolas e é a realidade que eu não quero para os meus filhos, eu tenho certeza que ninguém quer para os nossos filhos, para as próximas gerações. Parabéns pelo discurso sensato, com dados, com comparativo, mas sobretudo apontando solução. Vereador Renato Antunes, obrigado pela parte que enriquece o nosso discurso, a nossa luta, a nossa causa, porque o legitima, porque chancela o que nós estamos dizendo. Qualquer pessoa que fizer o que Vossa Excelência faz, visitando as escolas públicas da cidade do Recife, ficará chocado. Se o prefeito da cidade do Recife quiser fazer comigo um tour, ou qualquer vereador, a gente faz. Ficar o dia inteiro, ou uma jornada inteira numa sala de aula, sem a condição para a permanência de uma criança ou de um docente, é absolutamente inaceitável para o custo em que nós investimos, porque a educação não é despesa, é investimento. A pobreza, ela encontra na educação o seu principal adversário para a sua perpetuação. Ou seja, é a educação que se combate, é pobreza se combate com a educação. E, lamentavelmente, não é isso que nós encontramos na cidade do Recife. A situação é absolutamente calamitosa. E o prefeito da cidade do Recife, ele desconhece as suas escolas porque ele não vai às escolas. Nós já estamos no quarto secretário municipal de educação na gestão Geraldo Júlio. Ele já vai 4 secretários de educação. O secretário Valmar, o secretário Jorge, o secretário Alexandre e o atual secretário. Nenhum secretário pode
oferecer à opinião pública uma justificativa para o status quo, para a manutenção do status quo. Percebam, o êxito que o governo do PSB obteve, e devemos reconhecer no âmbito estadual, nas escolas de referência, não é reproduzido na capital pernambucana, não é reproduzido na cidade do Recife. Voltaremos a esse tema. Senhor presidente, tem alguém inscrito posteriormente? Não. Tem outro vereador inscrito? Vossa Excelência é o último vereador inscrito. Então, senhor presidente... Mas se depender de mais 2 minutos... Então, obrigado. Eu acho que ninguém aqui vai me condenar por eu lhe dar essa prorrogação. Eu agradeço, presidente. O tema é absolutamente necessário que a gente discuta aqui. Eu voltarei ainda posteriormente à discussão, inclusive porque nós estamos em campo, toda a minha equipe está em campo, cobrindo todas as escolas. E nós vamos apresentar um relatório, que será encaminhado também ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público da cidade do Recife, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, mostrando o que nós encontramos em loco. Os equipamentos caríssimos que a Prefeitura tem comprado e que estão sem uso, porque foram comprados sem nenhuma estrutura lógica. Inclusive, o prefeito Geraldo Júlio, quando ele mencionou aqui que os professores receberam os tablets, os professores estão reclamando, dizendo, onde é que estão esses tablets que o prefeito disse que entregou aos professores? E mais, quando o secretário Valmar assumiu a prefeitura na primeira oportunidade, e o prefeito Geraldo Júlio foi anunciar o que faria para a educação, o que ele prometeu foi um tablet para cada criança. Foi feito uma vez e o programa foi interrompido. Por quê? Por que não há mais entrega de tablets para as crianças da cidade do Recife? Vereadora Gorete. Porque, mais uma vez, a Prefeitura, ela inicia programa e encerra sem nenhum tipo de lógica, sem nenhum tipo de assessoramento técnico capaz de fazer a diferença. Por isso que nós passamos vergonha no Brasil, nos testes do Prova Brasil, do IDEB. Muito obrigado, senhor presidente.